Fala, gente boa do canal, tudo beleza? Vamos hoje para uma videoaula sobre a banca Fundação Sesgran Rio, aplicada ao concurso da Petrobras. Eu farei uma correção da última avaliação, da última banca, do último concurso. O último concurso foi em 2015, então a gente vai entender como foi esse concurso e vamos também explorar alguns recursos propostos por esta banca. Recadinhos básicos. Mano, você precisa me ajudar. Olha só, eu tenho o canal aqui. Quando eu clico aqui nos avisos, eu tenho 1 tonelada de pessoas comentando, né? Aí tem uma galera comentando, olha só, muito obrigada, eu respondi. Aí esse camarada não respondi, ó. Por que favoráveis é considerado um substantivo abstrato e não um adjetivo? Cadê a aula 5? Estou começando no mundo dos concursos, qual é a ordem? Então, camarada, aqui ó, pedindo para colocar no grupo do WhatsApp, então eu não tenho mais condições de acompanhar, né, o que está acontecendo. Olha aqui a situação 2, caixa de entrada, 21 mensagens. 14 notificações. Vem aqui nas notificações, tem uma galerinha que está curtindo, o Paulo Roberto já está aí, ó. Tem uma galerinha que já está curtindo, a Dilza veio aqui, o Everson Lopes Araújo. Então tem sempre alguma coisa para fazer por aqui, pelo e-mail, pelo canal e também o nosso site oficial, nirvanaatomico.com.br. Por aqui, ó, eu também preciso fazer manutenções diárias. Eu preciso mexer aqui diariamente. Então não consigo mais, mano, quando você me manda uma mensagem, quando você deixa uma mensagem no vídeo, até mesmo manda uma mensagem pelo Face, eu não consigo assistir a todos os pedidos, eu não consigo mais responder a todas as questões. Infelizmente, ou felizmente, né? Sinal de crescimento. Bacana, novidades para nós. Conhece o Largadão? Eu compro sempre deles, estou botando essa propaganda aqui, ó, e eu não tenho vínculo nenhum com esses caras, você acredita? Estou botando porque eu gosto do material dos caras. Eu comprei uma bolsa aqui, mano, que eu vou te falar um negócio, velho. É um troço absurdo, louco demais. Eu comprei uma bolsa de couro, mas quando eu falo couro, é couro mesmo, saca? É um troço assim infinito. Recomendo, Largadão, recomendo. Quando é couro dos caras, é couro mesmo. Se for lona dos caras, é lona mesmo. Lona de caminhão. Isso aqui é um material simplesmente indestrutível. Recomendo. Aqui eu não vou colocar neguinho mais ou menos. Para o cara ficar aqui, ele tem que ser foda. Sacou? Então tá aí, ó. Se você quiser comprar uma bolsa de qualidade, Largadão. Pode crer? Bora para a videoaula. A gente sempre começa com texto para interpretação e depois desse texto faremos 10 questões explorando alguns pontos relacionados à mensagem trazida pelo texto. Bora estudar. Meu ideal seria escrever. A visão está meio embaçada aqui porque é uma foto e eu não consigo ampliar mais. Quer ver? Olha só. Ele detona, ó. Tá? Então vou botar mais ou menos assim, porque dá para a gente acompanhar sem arrebentar a visão do Word. Meu ideal seria escrever uma história tão engraçada que aquela moça que está doente naquela casa cinzenta, quando lesse minha história no jornal, risse. Risse tanto que chegasse a chorar e dissesse: "Ai meu Deus, que história mais engraçada!" E então a contasse para a cozinheira e telefonasse para 2 ou 3 amigas para contar a história. E todos a quem ela contasse rissem muito e ficassem alegremente espantados de vê-la tão alegre. Ah, que minha história fosse como um raio de sol, irresistivelmente louro, quente, vivo, em sua vida de moça reclusa, enlutada, doente. Que ela mesma ficasse admirada ouvindo o próprio riso e depois repetisse para si própria: "Mas essa história é mesmo muito engraçada." Que um casal que estivesse em casa mal-humorado, o marido bastante aborrecido com a mulher bastante irritada com o marido, que esse casal também fosse atingido pela minha história.
o marido a leria e começaria a rir, o que aumentaria a irritação da mulher. Mas depois que esta, apesar de sua má vontade, tomasse conhecimento da história, ela também risse muito, e ficassem os dois rindo, sem poder olhar um para o outro, sem rir mais. E que um, ouvindo aquele riso do outro, se lembrasse do alegre tempo do namoro, e reencontrassem os dois a alegria perdida de estarem juntos. Que, nas cadeias, nos hospitais, em todas as salas de espera, a minha história chegasse, e tão fascinantemente de graça, tão irresistível, tão colorida e tão pura, que todos limpassem seu coração com lágrimas de alegria. Que o comissário do distrito, depois de ler minha história, mandasse soltar aqueles bêbados e também aquelas pobres mulheres colhidas na calçada e lhes dissesse: por favor, se comportem, que diabo, eu não gosto de prender ninguém. E que assim todos tratassem melhor seus empregados, seus dependentes e seus semelhantes, em alegre e espontânea homenagem à minha história. E que ela aos poucos se espalhasse pelo mundo e fosse contada de 1000 maneiras, e fosse atribuída a um persa na Nigéria, a um australiano em Dublin, a um japonês em Chicago, mas que em todas as línguas ela guardasse a sua frescura, a sua pureza, o seu encanto surpreendente. E que, no fundo de uma aldeia da China, um chinês muito pobre, muito sábio e muito velho dissesse: nunca ouvi uma história assim tão engraçada e tão boa em toda a minha vida. Valeu a pena ter vivido até hoje para ouvi-la. Essa história não pode ter sido inventada por nenhum homem. Foi com certeza algum anjo tagarela que a contou aos ouvidos de um santo que dormia, e que ele pensou que já estivesse morto. Sim, deve ser uma história do céu que se filtrou por acaso até nosso conhecimento. É divina. E quando todos me perguntassem: mas de onde é que você tirou essa história? Eu responderia que ela não é minha, que eu a ouvi por acaso na rua de um desconhecido que a contava a outro desconhecido, e que por sinal começara a contar assim: ouvi ontem um sujeito contar uma história, e eu esconderia completamente a humilde verdade, que eu inventei toda a minha história em um só segundo, quando pensei na tristeza daquela moça que está doente, que sempre está doente, sempre está de luto e sozinha naquela pequena casa cinzenta de meu bairro. Esse texto é de Rubem Braga, a citação está aqui, e agora eu vou diminuir a tela. Aqui eu aumentei, né? Agora eu vou ter que diminuir para caber a nossa questão, ó. Agora vamos às questões. Este concurso, ele é uma delícia. Não são questões difíceis, basta uma leitura atenta do texto proposto, e agora você vai encaixar o texto proposto a uma dessas questões aqui, a uma dessas possibilidades. Olha só como é fácil. Número 1. Conforme a leitura integral da crônica de Rubem Braga, o que é uma leitura integral? De acordo com todo o texto, né, uma leitura integral, seu ideal seria escrever uma história que, letra A, conduzisse o leitor a uma reflexão crítica sobre a situação política do país. Será esta a resposta? Eu percebi alguma coisa sobre reflexão crítica sobre a situação política do país? Não, não há nada disso. Numa leitura integral, eu não percebi nenhum lance que fala sobre a situação política do Brasil ou do país. Eu vou lhe assegurar um lance. Eu fiz somente uma leitura. Uma leitura contigo, essa leitura que você acabou de ouvir. Eu faço uma leitura atenta. Pode ser? Letra B. Desvelasse a incapacidade humana de lidar com questões mais subjetivas. Eu falo sobre a incapacidade humana de lidar com questões mais subjetivas? Eu falo sobre isso? Também não. Eu acho que o texto dele fala sobre algo agradável, né, que conduz pessoas que passam por problemas a uma nova plataforma. E que plataforma que é essa? A plataforma do bem-estar.
Ele escreveu um texto e ele espera que as pessoas fiquem felizes com seu texto. Letra C. Evidenciasse em sua estrutura o próprio processo de produção que a originou. Esse aqui, então, está completamente errado, porque lá no finalzinho do texto, ele diz que espera que o seu texto não seja, atribuído a ele. Ou seja, ele quer passar no anonimato. Ele não quer ser identificado. Então a letra C está errada, porque evidenciasse em sua estrutura o próprio processo de produção que a originou, ele não espera isso. Ele quer o anonimato e não espera nada do texto. Ele não quer que essa estrutura apareça, de jeito nenhum, porque essa estrutura podia apontar o autor do texto. Letra D. Oferecesse alento àqueles que vivenciam experiências desagradáveis. Opa! Eu percebi lá, cara, que ele oferece alento. E o que é alento? Ele vai oferecer consolo àqueles que vivenciam experiências desagradáveis. Quer um exemplo? Eu vou falar sobre aquela menina que era triste, aquela moça doente. Vou voltar lá? Eu vou ter que aumentar aqui, ó, para você enxergar. Meu ideal seria escrever uma história tão engraçada que aquela moça que está doente naquela casa cinzenta, quando lesse minha história no jornal, risse. Risse tanto que chegasse a chorar e dissesse: ai meu Deus, que história mais engraçada. Pode ser? Então aqui ele ofereceu alento, ele ofereceu uma possibilidade para que ela parasse de sofrer. Olha aqui, oferecesse alento àqueles que vivenciam experiências desagradáveis. Fala até de um casal que estava brigado, e após a leitura do texto ficou de boa. Então é essa que é a letra D, que é a letra correta. Vamos ler a letra E. Inflamasse no leitor o desejo de romper com discursos prontos sobre a vida. Muito linda essa letra E, cara? Até bonito de falar. Olha, inflamasse no leitor o desejo de romper com discursos prontos sobre a vida. Mas não tem nada a ver. De jeito nenhum. Observe que a letra D, ela casa direitinho, ó. Esse concurso é uma delícia. Essas questões aqui são deliciosas. Se você fez uma leitura atenta, é ler a questão e pá na resposta. Número 1 ficou a letra D. Número 2. O que o autor enuncia no primeiro período do primeiro parágrafo acerca da história que idealiza escrever se articula numa relação semântica de... Mano, o que é semântica? Você saca? Semântica é a relação de uma palavra com outra, que pode ser uma sinonímia, uma paronímia, uma antonímia, uma homonímia. Pode crer? E semântica não tem nada a ver com a sintática. Eu sempre falo isso. Semântica é quando eu falo sobre sinônimos, parônimos, antônimos, homônimos. E sintática é quando eu trabalho com objeto direto, sujeito. Então, sintática é a utilidade das palavras dentro de uma oração. Aí você vai fazer uma análise sintática. E a semântica é a relação que as palavras possuem entre elas num contexto. E essa relação pode ser um lance. Esse lance é interpretado. Então, o que o autor pretende no primeiro período do primeiro parágrafo? Ele articula essa história numa relação semântica de, letra A, causa e efeito, letra B, dedução e indução, letra C, suposição e explicação, letra D, adição e alternância, letra E, exposição e proporcionalidade. Vamos lá, eu vou lhe dar a resposta e vou comentar contigo. O fato dessa história, você observou, ela é engraçada. Por essa história ser muito engraçada, que ele elaborou, ele falou que queria fazer uma história engraçada, que com essa história engraçada, até aquela menina, velho, doente daquela casa cinzenta, começaria a rir. E todo mundo que recebesse essa história tivesse a sua vida modificada. Então, a história
faria com que as pessoas ficassem felizes. Então vou botar aqui, ó, pessoas felizes. Exemplo máximo, aquela moça doente da casa, tá lá no início, cinzenta. Olha só, a causa é a história. E qual é a consequência da história? A alegria, a felicidade. Pode crer? O alento àqueles que sofrem. Então, o que causou a alegria, a felicidade, foi a história. E a história proporcionou uma consequência. Qual é essa consequência? Alegria, felicidade. Então a gente vai ler da esquerda para a direita, depois nós vamos ler da direita para a esquerda. Repetindo, a história é uma causa. Qual é a consequência da história? Alegria, felicidade. Beleza. Qual é a causa da alegria e da felicidade? A história. Então pronto, letra A. Causa e efeito. Essa é uma questão que, a princípio, pode parecer um pouco complicada, porque a própria banca coloca essa porrada de coisa aqui que, quando a gente lê, parece um bicho de 20 cabeças. Mas não é. Se você fez a leitura do texto, você vai imaginar o seguinte: dedução e indução. Eu vou deduzir alguma coisa e vou induzir alguém a alguma coisa? Não, ele não induz ninguém a nada. Ele oferece um texto que vai ter um efeito tal. Então a letra B está errada. Bacana. Vai ter uma suposição e uma explicação. Ele vai supor alguma coisa. Ele vai supor, por exemplo, que vai existir um texto. Não, ele já apresenta o texto que vai fazer as pessoas mudarem de vida. Então não tem suposição, muito menos explicação. Letra D, adição e alternância. Eu tenho aqui uma adição, ou seja, eu tenho um período inicial onde eu vou adicionar alguma coisa a ele e depois eu vou ficar alterando coisas na história, uma alternância, né, de sentimentos e sentidos. Não, eu vou ter uma modificação de baixa astral para alta astral. Letra E, exposição e proporcionalidade. Quer dizer, então, que ele vai expor um texto, né? E depois ele proporcionalmente, até difícil falar isso, né, cara? As pessoas vão mudando? Errado. Ele não expõe o texto. Ele escreve o texto e dedica o texto a alguém. E essa pessoa imediatamente fica feliz. Não tem nada de proporcionalidade. Não é gradativo, é imediato. Então, realmente, ficou a letra A. Aqui embaixo, a causa é a história. Qual é a consequência da história? Alegria e felicidade. Pronto. Agora vamos ler para trás. Felicidade e alegria. O que causou isso? A história. Olha que fantástico. Ficou a letra A. Número 3. O tom hipotético presente no texto se intensifica por meio do uso de. Então, o que é um tom hipotético? É uma hipótese. Essa hipótese, ela traduz uma certa incerteza. Será, letra A, ponto e vírgula no quarto parágrafo? Letra B, partículas expletivas iniciando o segundo e o terceiro parágrafos? O que é uma partícula expletiva? Partícula expletiva é uma partícula desnecessária, que pode ser retirada do texto. Letra C, verbos no futuro do pretérito e no imperfeito do subjuntivo? Letra D, primeira pessoa do singular? Letra E, linguagem coloquial? Observe que nós temos aqui 4 alternativas que não traduzem o som ou um tom hipotético, um clima hipotético. A única alternativa que caberá ao número 3
é a letra C. E eu vou justificar essa possibilidade agora. Eu vou pegar um trecho e vou mostrar para você. Observe. Olha aqui em cima. Meu ideal seria, olha aqui, futuro do pretérito. Escrever uma história tão engraçada que aquela moça que está doente naquela casa cinzenta, quando lesse, minha história no jornal, risse, tanto que chegasse a chorar e dissesse. Então, nesse caso aqui, eu tenho o pretérito imperfeito do subjuntivo. E nós sabemos que o modo subjuntivo expressa uma dúvida, uma incerteza. Vou colocar aqui. O futuro do pretérito, ele pertence ao modo indicativo. Embora o modo indicativo indique uma certeza, quando eu trabalho o futuro do pretérito, eu trabalho com o futuro do passado. Então, isso aqui é hipotético. É mais ou menos assim. Se eu pudesse voltar no passado, eu faria. Sacou? Então, isso aqui é hipotético. E quando eu trabalho com o pretérito imperfeito do subjuntivo, o próprio nome subjuntivo já traduz uma ideia de incerteza. Se eu tenho aqui o futuro do passado, embora esteja no indicativo, né, e o indicativo indica uma certeza, o futuro do passado é hipotético, porque eu preciso voltar ao passado para imaginar o que eu teria feito. E o pretérito imperfeito do subjuntivo, o subjuntivo já é uma incerteza. Então eu tenho, número 3, o tom hipotético, justificado pelos verbos no futuro do pretérito e no imperfeito do subjuntivo. Ficou a letra C. E agora vamos ler as possibilidades absurdas. Letra A. Ponto e vírgula no quarto parágrafo. O ponto e vírgula é utilizado numa mesma oração, no mesmo período, onde eu vou mudar de assunto e vou continuar escrevendo na mesma linha. Então não tem nada a ver. Partículas expletivas iniciando o segundo e o terceiro parágrafos. Ora, essa partícula expletiva pode ser utilizada em qualquer construção textual, qualquer, sem traduzir um tom hipotético. Letra D, primeira pessoa do singular. Absurdo. Quer dizer que sempre que eu utilizar a primeira pessoa do singular, eu trarei um tom hipotético? Não. Eu posso usar a primeira pessoa do singular afirmando e dando uma certeza. Letra E, linguagem coloquial. Linguagem coloquial é o contrário da norma culta, da língua culta. E numa linguagem coloquial eu posso também esboçar certeza. Então ficou muito bem justificada a letra C com os verbos no futuro do pretérito e no imperfeito do subjuntivo, que é o tom hipotético. Número 4. Em meu ideal seria escrever uma história tão engraçada que aquela moça que está doente naquela casa cinzenta. Linha 3. Os pronomes demonstrativos assinalados, eles fazem uma coisa. Que coisa é essa? Marcam uma crítica implícita do autor. Letra B. Transpõem a narração a um passado recente. Letra C. Implicam ressignificação dos termos moça e casa. Letra D. Aproximam o leitor dos elementos da narrativa. Ou letra E. Apontam para a origem do processo narrativo. Também muito fácil, porque esses pronomes, eles mostram o espaço do locutor
para uma pessoa. Que pessoa? Aquela moça. E qual é o local? Naquela casa cinzenta. Então, observe que a letra D vai casar corretamente com esses termos assinalados. Vou justificar os outros também, claro, né? Mas olha só a letra D. A letra D aproxima o leitor dos elementos da narrativa. Através de quê? Eu estou apontando para o leitor aquela moça. Eu estou apontando para o leitor o lugar naquela casa cinzenta. Então, eu estou aproximando o leitor desses elementos da narrativa. Repetindo, eu tenho uma história. O modo que o autor encontrou para trazer o leitor para perto da história foi falando sobre aquela moça, como se o autor estivesse ao seu lado. Ô, gente boa, é aquela moça. Ô, gente boa, ela mora naquela casa cinzenta. Então, é um recurso que ele utilizou para se aproximar de quem lê o texto. Vamos agora para as outras letras, que estão erradas. Letra A. Marcam uma crítica implícita do autor. Implícita é escondida. Será que tem uma crítica através do aquela e naquela? Bem impossível. Letra B. Transpõe a narração a um passado recente? Cuidado! Aquela e naquela, especialmente o aquela sem o N, ele poderia ser uma referência anafórica. Sendo uma referência anafórica, eu não posso atribuir essa referência a um passado recente, e sim a um termo anteriormente citado, porque o recurso anafórico possui essa utilidade. Então a letra B também está errada por causa desse passado recente. Letra C. Implicam ressignificação dos termos moça e casa. Agora não, isso aqui está completamente errado. Eu não vou ressignificar a palavra moça através do aquela, e muito menos vou ressignificar a palavra casa no naquela. Eu vou me referir à moça através do aquela, como a moça foi descrita no texto. E vou me referir à palavra casa como ela foi citada no texto. Exatamente como ela foi citada no texto. Então essa letra C está completamente errada. Pronto. Letra E. Apontam para a origem do processo narrativo. Na realidade, o processo narrativo ele é utilizado para apresentar uma história. E eu não posso atribuir ao aquela e naquela a responsabilidade por todo o processo narrativo. Ou eu não posso atribuir o aquela e o naquela a responsabilidade pela origem do processo narrativo. Na realidade, a origem do processo narrativo teve como ponto marcante uma história criada pelo autor, onde ele visava a garota doente que estava numa casa cinzenta. Então a letra D está errada aqui. Ficou claro para você? Tudo muito bem justificado, olha só. Então, número 4 ficou a letra D. Número 6. Ao estabelecer uma comparação entre sua possível história e um raio de sol, na linha 10,
O autor busca caracterizar sua escrita como? Para começar, eu não preciso voltar à linha 10 aqui, ó. Eu preciso disso aqui, ó. Uma comparação entre sua possível história e um raio de sol. Olha que questão deliciosa. Letra A. Ele caracteriza sua escrita como engajada. E o que é engajada, meu compadre? Segundo o dicionário, engajado significa pessoa que defende seus ideais políticos ou quem faz militância política. Segundo conceito, participar de maneira colaborativa em alguma coisa, apoiar um partido político, uma causa, um ideal. O texto não tem esse lance não, cara. O texto é uma simples história onde ele vai falar que ele escreveu um texto, né, uma mensagem, aí ele repete aquilo tudo, que primeiro ele queria agradar uma menina, a menina que estava doente, morava numa casa cinzenta, então a característica não é engajada, definitivamente. Bota vermelho aqui. Agora vem aquelas, né, aquelas questões, aquelas possibilidades absurdas que sempre tem. É uma história inconstante? Será que na história dele, ele começa num assunto, vai para outro assunto, depois ele pega um terceiro assunto, ou seja, ele fica oscilando entre vários temas, entre vários focos? De jeito nenhum. Do início ao fim, ele fala da sua história, que é engraçada, né, cativante, cujo objetivo é tirar as pessoas da depressão, da tristeza. Então a letra B também não é. A sua escrita é desnecessária? Não, velho, fala sério. Fala sério. O camarada fala assim, comparando sua possível história a um raio de sol. Então quer dizer que ela é engajada, politicamente engajada? Roia. Ela é inconstante? O raio de sol é inconstante? Roia. Desnecessária? Olha só, cara, você joga essas três características aqui, ó, para o raio de sol. No meu caso, eu estou fazendo a interpretação do texto contigo. Mas se você pegar, né, a comparação entre sua possível história e um raio de sol, você fala, poxa, mas o raio de sol é engajado? É inconstante? É desnecessário? Insólito? Putz, é raro? Incomum? Anormal? Novamente, o cara apresenta uma história onde ele mostra uma mensagem engraçada. Aí eu comparo essa mensagem engraçada ao raio de sol. O raio de sol é insólito? Aí tá fora, né? O que nós temos então é a letra E. Vívida, radiante, clara. Bacana? Vívido, que também expressa vigor, força. Então tá aí. Uma comparação entre sua possível história e um raio de sol quer dizer que a sua história ela é vívida, ela é clara, né? Ela tem uma força de transformação dentro da história, dentro do contexto. Número 6 ficou a letra E. Número 7. No período A, que minha história fosse como um raio de sol, irresistivelmente louro, quente, vivo, em sua vida de moça reclusa, enlutada, doente. A interjeição em destaque apresenta o efeito expressivo de... Então nós temos essa expressão aqui em destaque. Letra A, retificação. Até bom ter surgido essa palavra retificação. Você sabe o que é uma retificação? Geralmente a gente mistura retificar com ratificar, que são palavras parônimas, né? Elas são parecidas. Retificar, como você leva seu carro lá na oficina e fala assim, ó, por favor,
retifica o motor, ou seja, conserta esse motor. Então, retificar é tornar reto. Ratificar é aquele lance. Eu falei isso e ratifico. Ratificar é confirmar o que foi dito ou proposto. Isso aqui é só para a gente aglutinar conhecimento à matéria. Então, tá aí as duas definições. Eu tenho a letra A, retificação. Então, esse A aqui é para consertar algo que foi dito? De jeito nenhum. Hora alguma, retifica, conserta o que ele disse. A letra B aqui, ele fica espantado? Vamos ver. A, espanto, que minha história fosse como um raio de sol. Não posso ler como espanto não, né? Eu estou botando o A aqui e falando espanto para você ler com espanto. Ah, será que é espanto? Mano, tô fora. Agora entra uma interessante, ó. Realce. Esse A aqui, ele está dando uma ênfase nesse período. Ah, que minha história fosse como um raio de sol, irresistivelmente louro, quente, vivo, em sua vida de moça reclusa, enlutada, doente. Então ele está dando um realce. Ele está chamando a atenção do leitor para esse trecho. Como ele já chamou outras vezes aí para cima, ele está chamando agora, ó. Vamos substituir esse A por opa. Opa! Que minha história fosse como um raio de sol. Você pode observar que essa banca, Ces Granry, ela não foge muito desse padrão de interpretação lógica. O que é uma interpretação lógica? É quando você faz a interpretação e você, ao ler a questão, ao ler a proposta do enunciado, você já tem mais ou menos um caminho a seguir. É fácil, cara, é delicioso responder isso aqui. Não é difícil, não. Letra D, adversidade. Adversidade dá a ideia de ideias contrárias. Então eu tenho situações incongruentes. Tenho isso, adversidade? Não. O texto fala, o texto apresenta o mesmo panorama, a mesma paisagem. Então esse daqui também está errado. O bom é que a gente vai colocando aqui na frente, né, os significados. E embaixo a gente vai botando as dicas. Letra E, descontinuidade. Vamos voltar lá. Na letra D, adversidade. Então esse A aqui, ele vai ser contrário ao que foi dito anteriormente. Adversidade é iniciado por uma conjunção coordenativa adversativa. Pode rolar isso aqui? Não. O texto é uniforme, a mensagem é uniforme. E letra E, descontinuidade, quer dizer que ele chega aqui numa progressão e nesta progressão linear, ou seja, ele vai avançando na história, ele vai contando coisas, ele vai mostrando fatos e aqui, ao invés dele prosseguir, ele vai regredir. Cara, sem chance. Isso aqui é um realce. Ele quer chamar atenção para esse pedaço aqui. Então, não rola de colocar descontinuidade. Ficou a letra C, realce. Um minutinho da sua atenção. Todas as minhas videoaulas são gravadas com lentidão e com bastantes explicações, porque eu tenho um público-alvo muito especial, que são os disléxicos. E através deste método, os disléxicos conseguem aprender, conseguem memorizar. Ok? Um beijo no coração de todos os disléxicos. Eu amo vocês. Então, número 7 ficou a letra C.
Número 8. No trecho, e eu esconderia completamente a humilde verdade, que eu inventei toda a minha história em um só segundo, linhas 61 a 63. Os 2 pontos cumprem o papel de introduzir uma. Então, são esses 2 pontos aqui. Eu vou botar em evidência. Tá aí, ó, bem grandão. Eles estão aqui para introduzir uma explicação, uma restrição, uma concessão, uma enumeração ou uma exclusão. Questão muito fácil também. E vou começar a explicação da letra E para a letra A. Será que esses 2 pontos aqui, eles excluem algo? E eu esconderia completamente a humilde verdade. O que vem depois é uma exclusão? Que eu inventei toda a minha história em um só segundo? Não, não tem coerência usar a exclusão depois dos 2 pontos. Letra D, enumeração. Enumerar é você tratar alguns pontos e citá-los um após o outro numa cadência lógica. Eu tenho alguns pontos aqui. No trecho, eu esconderia completamente a humilde verdade, que eu inventei toda a minha história em um só segundo. Eu tenho apenas uma coisa. Então, não estou enumerando termos. Porque, na realidade, eu não tenho termos. Eu só tenho um lance. Eu só tenho um ponto. Qual é? Que eu inventei toda a minha história em um só segundo. Eu tenho uma concessão. A concessão é o seguinte: eu faço um lance conforme a permissão de alguém. Então eu deveria falar assim, que eu inventei toda a minha história em um só segundo, com a permissão de uma outra pessoa, de um outro leitor, ou até mesmo do próprio autor? Não, eu não tenho uma concessão. Restrição. E eu esconderia completamente a humilde verdade que eu inventei. Espera lá, eu estou restringindo a invenção de toda a minha história em um só segundo a alguém ou alguma situação ou alguma passagem? Não. Mas ela vai parecer muito com a letra A, que é a letra correta. Observe que, quando eu explico algo depois dos 2 pontos, é uma oração subordinada adjetiva explicativa. Se eu não tenho esses 2 pontos e tenho alguma coisa falando do período anterior, ele seria ou será uma oração subordinada adjetiva restritiva. Poderia gerar alguma dúvida aqui. Mas quando o camarada bate o olho nesses 2 pontos e vê que depois dos 2 pontos eu não tenho uma concessão, eu não tenho numeração, eu não tenho exclusão, ele vai ficar entre a restrição e a explicação. 2 pontos só pode ser usado na explicação. Neste caso aqui, eu esconderia completamente a humilde verdade. Agora eu vou falar, eu vou explicar essa humilde verdade. Explique essa humilde verdade. Eu inventei toda a minha história em um só segundo. Então, oração subordinada adjetiva é explicativa. No caso aqui ficou uma explicação. Pode crer? Dependeu um pouco aí de sintática, mas mesmo se você não dominasse a sintática, se você julgasse essas possibilidades aqui, você veria que elas são incompatíveis com o que foi pedido para número 8. Número 8 ficou a letra A. Número 9, também uma questão de muita atenção. O cara prestou muita atenção nisso aqui, ele arrebentou. A oração destacada em "e ficassem os 2 rindo sem poder olhar um para o outro,
sem rir mais, e que um, ouvindo aquele riso do outro, se lembrasse do alegre tempo de namoro, linhas 22 a 25. Poderia ser reescrita sem prejuízo à norma padrão e à semântica do período como... Vamos repetir esse lance? O que é semântica? É interpretação. De quê? Das palavras em relação às outras palavras do mesmo período. Semântica é diferente de sintática. E na sintática eu vou encontrar sujeito, predicado, objetos, complementos. Na semântica eu vou encontrar homônimas, parônimas, sinônimas. Letra A, para que ouvisse aquele riso do outro. Espera aí. Quando eu falo ouvindo aquele riso do outro e substituo para que ouvisse aquele riso do outro, eu preciso observar um lance. Esse gerúndio aqui, ele me dá a ideia de tempo. Ele me dá a ideia de que eu vou ouvir agora, ou estou ouvindo agora, ou estou executando a ação verbal agora. Estou ouvindo, estou falando, estou correndo, estou cantando. Então, o ouvindo aqui, no gerúndio, até mesmo a função original, a função oficial do gerúndio, é determinar o tempo. Que tempo é esse? Agora. Então eu preciso encontrar um lance que substitua o ouvindo e dê a noção de tempo. Para que ouvisse aquele riso do outro, esse para que não dá a noção de tempo. A fim de que ouvisse aquele riso do outro, seria uma oração subordinada adverbial final. Seria uma finalidade. Sacou? Letra B. E que um, porém, ouça aquele riso do outro. Mano, eu não preciso nem te falar, porque a letra B não coube ali. Por uma questão semântica, ela se tornou, né, ininteligível, ou seja, não dá para entender. Então, vou marcar isso aqui como vermelha e a letra B também como vermelha. Se você ainda insiste que pode ser a letra B, eu faço um pequeno convite. Porém, ouça esse porém da ideia de tempo. Como na letra A, para que deu ideia de tempo? Não. O porém aqui parece que dá uma ideia de adversidade. Letra C. De modo a ouvir aquele riso do outro, sem gramática agora, só no raciocínio. De modo a ouvir, esse de modo aqui, ele dá a ideia de tempo? De jeito nenhum. Sem gramática. Letra D. Quando ouvisse aquele riso do outro, quando dá ideia de tempo? Dá. Quando, tempo. Mano, letra D. Tranquilíssima. Por quê? Quando eu ouvir, então, tá aí. Quando ouvisse, ideia de tempo. Letra E, com quanto ouvisse, com quanto dá ideia de tempo? Sem gramática outra vez. Também não dá. Questão lógica, onde o candidato precisa perceber que o verbo conjugado no gerúndio, ele passa a ideia de tempo presente e praticado. Exemplo, você liga para alguém e fala, quem está falando? Falando é agora. O ato está sendo executado agora. Então, número 9, ficou a letra D. E por último, número 10, considerando-se a força simbólica do termo destacado em quando pensei na tristeza daquela moça que está doente,
que sempre está doente, sempre está de luto, e sozinha naquela pequena casa cinzenta de meu bairro, seria possível, respeitando sua função semântica no contexto, substituí-lo por mano. Olha aqui, eu vou substituir o termo destacado, que é cinzenta. Esse cinzenta tem uma outra função semântica, ou tem uma função semântica. Ou seja, ele tem a função sinônima de. Analisando, a menina, né, a moça, vive na tristeza. Ela está doente. Ela sempre está doente. E sempre está de luto. E coitada, e sozinha naquela pequena casa. Essas características, essa situação, deixa eu pegar aqui, ó. Essa situação dessa menina, vou botar sublinhado e negrito, essa situação faz com que aquela casa fique até cinzenta. Então, cinzenta que é ultrapassada, eu tenho uma cidade toda colorida e aquela casa é cinzenta, poderia ser ultrapassada se eu não tivesse colocado aqui uma função semântica. Essa função semântica faz com que eu pegue a palavra cinzenta e confronte essa palavra cinzenta com o termo anterior, com a mensagem anterior, com o que foi escrito anteriormente. Repetindo, quando pensei na tristeza daquela moça que está doente, sempre de luto e sozinha. Então a casa é cinzenta, não é ultrapassada, não tem nada a ver. Letra B, é uma casa confusa. Então a menina é doente, está de luto, sozinha, então a casa é confusa? Também não. Eu posso falar que é uma casa velha? Não posso, não tem nada no texto que me acusa isso. Ela poderia ser ultrapassada, quando eu falei isso no início, por um lance assim de, né, a menina vive isolada, então a casa, paralelamente, ficou ultrapassada. Mesmo assim, não coube. A casa é turva. Eu estou olhando a casa cinzenta, turva e escuro. Então a casa cinzenta se aproxima do escuro, do clima escuro? De jeito nenhum. Então é uma casa triste. Por que é uma casa triste? Porque a menina é triste. Porque a menina vive doente. Porque a menina vive de luto. Porque a menina vive sozinha. Então a casa é triste. Quando eu observo aquela casa, eu falo assim, mas que casa mais triste. A número 10, ficou a letra E, muito tranquila também, porque eu percebo, através das características, né, atribuídas à moça, que a casa vai sofrer também com essas características. Então, número 10 ficou a letra E. Mano, terminamos esse bloco de 10 questões da Sesgran Rio aplicado ao último concurso da Petrobras. Pretendo gravar mais um vídeo, de repente com outras questões mais maliciosas voltadas para análise sintática, se bem que Sesgran Rio Petrobras não gosta de gramatiqueiros, ela gosta de pessoas que sabem interpretar. Vamos ver se rola mais um vídeo por aí, beleza? Olha que fantástico, já batemos 39.113 inscritos. Quer dar uma força? Vai lá, inscreva-se no canal, divulga o canal pra gente. Eu não tenho patrocinador, eu não tenho apoiadores financeiros no canal, eu só tenho você, que pode espalhar esse canal nosso aí para todos os cantos. Pode crer? Queridão, um beijo no seu coração, muito obrigado pela companhia, fica com Deus e até o próximo vídeo. Valeu!